Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de agosto, estamos iniciando o mês das vocações, o mês vocacional. E a igreja no Brasil, durante todo o mês, reza pelas vocações. E são vários tipos de vocações. No primeiro domingo, reza pelos padres, pela vocação à vida presbiteral, o ser padre, por conta de estar próximo do dia de São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres. Então, primeiro domingo, rezamos pelos padres. Segundo domingo é o domingo dos pais. Rezamos pela vocação matrimonial, pelos casais, pelas famílias. E rezamos de maneira especial pelos pais, assim como em maio rezamos pelas mães. No terceiro domingo, rezamos pela vocação à vida religiosa e consagrada. São muitos os consagrados e consagradas, pessoas de congregações ou de institutos seculares que são consagrados. Aqui na nossa diocese nós temos as religiosas, os religiosos, e temos também pessoas consagradas que se dedicam, a sua vida ao serviço do Evangelho. O terceiro domingo é o domingo da vida religiosa e consagrada. E no quarto domingo, por se aproximar o dia do catequista, a vocação do leigo, da leiga, de todos os batizados, os leigos que se dedicam na comunidade, que exercem vários serviços, ministérios, coordenações. Então veja, o mês de agosto abrange todas as vocações e cada vocação é importante na igreja. Não tem uma vocação mais importante que a outra, um ministério mais importante que o outro. Não é? Todos nós nos encontramos no nosso batismo. O Papa Francisco tem falado isso muitas vezes, que nós nos igualamos no nosso batismo. E depois, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu serviço, cada um colabora na igreja da maneira que pode, segundo o chamado que Deus lhe fez. Então, queremos aqui exaltar, valorizar e rezar por todas as vocações na igreja. Todas as vocações. Então, não deixemos nesse mês de rezar pelas vocações. Mas também o mês de agosto, nós precisamos lembrar a intenção do Papa para o mês de agosto de 2024. O Papa pede: rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres. Então, nesse mês de agosto, o Papa nos pede para que rezemos pelos líderes políticos, para que eles governem com justiça, para que eles se lembrem de maneira muito especial dos mais pobres. É para isso que eles são eleitos, para cuidarem do povo, para terem uma atenção especial, principalmente àqueles que mais precisam, aos mais pobres. Então veja que o mês de agosto, além de mês das vocações, somos chamados também a rezar pelos líderes políticos, que são importantes. Nós precisamos deles para que se estabeleçam políticas públicas que possam atender a população, especialmente a população que mais precisa dos serviços públicos. Todos nós precisamos, mas há pessoas que têm menos acesso, que precisam mais, que não têm outras condições e que dependem totalmente do serviço público. Então rezemos pelos líderes políticos para que eles tenham sensibilidade, para que eles tenham o coração aberto, para que eles governem não para si mesmos, mas governem em favor do povo, que é o papel que eles devem exercer. É para isso que nós os elegemos, é para isso que eles são eleitos, para servirem o povo, não para se servirem do povo. Hoje a igreja celebra também um grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Ele foi o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, conhecida por nós como redentoristas, aqueles que trabalham lá na Basílica Nacional de Aparecida. Ele era Santo Afonso de uma família nobre, em uma cidade grande como Nápoles, num século muito importante como o do Iluminismo.
e como o primeiro de 8 filhos, é destinado certamente a algo superior. Ele ficou advogado com apenas 16 anos. Tinha qualidades extraordinárias. Aos 12 anos superou de modo exímio os exames de vestibular daquela época, diante de um grande filósofo, Jean Baptista Vico, para entrar na faculdade de Direito. Aos 16 anos, já exercia a profissão de advogado, tornando-se rapidamente o melhor da cidade e com uma reputação merecida por não perder nenhuma causa. Mas o Senhor tinha outros planos para ele. Durante a sua profissão de advocacia, Afonso exercia o que hoje chamamos voluntariado, sobretudo em um hospital de Nápoles, onde visitava os enfermos. Aos poucos, esta vida o atraía cada vez mais. Por isso, decidiu deixar as leis humanas para se dedicar ao Senhor. Em 1726, ao ser ordenado sacerdote, dedicou todo o seu ministério ao serviço dos mais pobres, que no século XVIII eram incontáveis. Suas atividades como pregador e confessor eram intensas. Entretanto, cultivava seu sonho de partir em missão no Oriente. Em 1730, durante um período de descanso forçado entre as montanhas próximas de Amalfi, Afonso conheceu alguns pastores com os quais debateu sobre a gravidade do seu abandono humano, cultural e religioso. Aquela conversa o perturbou tanto a ponto de chegar à decisão de deixar Nápoles para se retirar para o eremitério beneditino da Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali fundou a Congregação do Santíssimo Salvador e Redentor, que depois foi aprovada por Bento XIV em 1749, com o atual nome de Congregação do Santíssimo Redentor. A sua missão consistia em uma pregação marcada pela simplicidade apostólica e na educação dos humildes. Afonso partiu do modelo capelas noturnas, grupos liderados pelos colaboradores do santo, tanto leigos como seminaristas, dedicados à evangelização dos jovens que viviam nas ruas. Esta experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30.000 inscritos para serem educados. Mais tarde, os sacerdotes redentoristas contaram também com a adesão das Irmãs Redentoristas, o ramo feminino da congregação, fundado precisamente em Amalfi. Afonso gostava muito da arte de ensinar e de fazer pregações, utilizando métodos inovadores, como a música, que ele havia estudado quando era criança. Uma das suas composições, por exemplo, é a famosa Tu Desces das Estrelas, que nunca falta entre os cantos nas celebrações do Natal. Afonso estava muito comprometido também com as questões morais. Entre as muitas obras que escreveu, a mais importante é certamente a Teologia Moral, em vários volumes, ainda hoje estudada, na qual enfrenta questões como a virgindade de Maria e a infalibilidade do Papa, muito antes de a Igreja considerá-las dogmas. Em 1762, com a venerável idade de 66 anos, Afonso Maria de Ligório foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, em Benevento, ao qual, após 15 anos, renunciou por problemas de saúde, que o levaram à morte em 1787. Ele foi canonizado e proclamado doutor da Igreja por Pio IX em 1871. Em 1750, o Papa Pio XII proclamou padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.